chicos, que tal? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A atividade de hoje eu vou estar relembrando algumas coisas com vocês, tá? Na verdade, a gente vai relembrar as partes da escola, que foi o último exercício que tinha uma cruzadinha na atividade passada que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, cafeteria, igual português, laboratório, A diferença na escrita, às vezes, em algumas palavras que são parecidas com o português, estão nos acentos, tá? Porque laboratório no português a gente tem um acento no segundo O da palavra, coisa que no espanhol não tem. Ah, professor, é nada, é muita coisa, porque um acento muda uma língua para outra, tá? E se você tiver no português, você vai estar comendo, né, no caso o acento, cometendo um erro ortográfico. Gimnásio, tá? São duas consoantes e algumas a gente consegue fazer com que tenha um solo sonido, só tenha um som. Mas nesse caso a gente procura pronunciar as duas consoantes. Gimnásio, tá? Que é o ginásio, que é a parte onde acontecem os eventos esportivos em escolas assim, né? A gente tá falando aqui, tá pensando numa escola tipo essas que a gente vê em filme americano, de grande porte. Então você vê uma cafeteria, laboratório, gimnásio, comedor. Tem gente que tem a sala de jantar, que a gente também pode usar em las partes de la casa, tá? Então, comedor. E no caso da escola, el comedor é o refeitório, tá? Aí, pode ter dois nomes, pileta ou piscina, tá? Que é piscina. Pátio, lembrando, é o mesmo caso do laboratório, tá? É acento no português, sem acento no espanhol. Enfermaria, ok? A diferença também é só na pronúncia e mais na letra I. Serviço ou quarto de banho. Quarto de banho, a gente também tem nas nossas casas, que é o banheiro, tá? Então, banheiro, quarto de banho ou serviço, tá? Aí tem a diferença, a gente fala assim, hoje tem aula de quê? Hoje tem aula de espanhol. Só que nesse caso a gente fala o quê? Clase de espanhol, tá? Espanhol. Então, nosotros ahora tenemos la clase de español, pero agora a gente está tendo a nossa aula de espanhol, mas quando a gente está falando do ambiente, do lugar, né, da sala, do sexto ano A, na nossa escola, a gente fala aula, que é a sala de aula, então tem diferença, tá? Então, atenção. E biblioteca, que é a mesma coisa, a escrita é igualzinho ao português, tá? Biblioteca, ok? E aí, na semana retrasada, eu passei para vocês, foi um vídeo, na verdade eu não gravei, eu encontrei uma explicação bem bacana sobre o presente do indicativo, tá? E, claro, a gente não vai fugir dos verbos, só que aí a gente vai em pequenas doses, tá bem? E aí a gente tem, assim como no português, verbos regulares e verbos irregulares, tá? E aqui eu tô trazendo os verbos que são das três conjugações, os que são terminados em AR, em ER, em IR, tá? Então, qual que é a diferença do português nesse sentido do presente de indicativo? É que no amam, tá vendo? Amam, bebem, bebem. É com N de navio, e não com M de Mônica, tá?
Então, tem essa diferença. Ah, professora, eu conjuguei tudo que você me pediu, que eu vou pedir pra vocês, né, na aula de hoje, pra vocês fazerem exercícios de conjugação de verbo. Falar, ai, professora, isso é chato. Não é necessário. Os exercícios, quando eles são repetitivos, né, por isso que a gente faz exercícios depois que a gente aprende qualquer matéria nova, é porque ajuda a gente a memorizar e a fixar. Lembrando que o espanhol é uma língua viva e a gente não tem hábito de usar no nosso dia a dia. O português acaba sendo mais fácil quando a gente vai conjugar, porque a gente já fala. Então a gente já se apropriou dessa conjugação antes da gente pegar e escrever no papel, ok? Não fique com esse coração machucado e chateado, porque faz parte do processo, tá? Bom, então nós temos aqui, toda vez que a gente for conjugar um verbo, a gente vai cortar as duas últimas letras, né? Se for da primeira terminação, vai cortar o ar, se for da segunda, o er, e se for da terceira, o ir, tá? Então vai sobrar as palavrinhas, as letrinhas que vêm antes. No caso do amar é no caso do beber, bebe, e no caso do vivir, vive, tá? Eu copio e colo em todas as pessoas, no yo, no tu, no él, nosotros, vosotros e ellos, tá? Copiei e colei, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Depois eu vou colocar o finalzinho de acordo com o sujeito, tá? E isso que está sublinhado aqui é o que a gente chama de desinência, que é o finalzinho do verbo que vai mudar de acordo com o sujeito, de acordo com o pronome. Então, yo amo, tu amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amais, ellos amam. Beber, copio e colo bebe em todas as pessoas. E aqui percebam, ó, eu coloquei ella, nosotras, vosotras e ellas. Por quê? A terceira pessoa a gente conjuga para ele, para ella e também para os te, que isso foi o que eu expliquei a diferença de tu e os te na última aula, tá? Depois se você não sabe do que eu tô falando, procura o vídeo da aula passada. Vou deixar no link embaixo aqui do vídeo para você poder ir para esse vídeo anterior, tá? Então, yo bebo, tu bebes, él ya bebe, nosotras bebemos, vosotras bebeis, ellas bebem. Percebam que tem nosotras, vosotras. Eu expliquei isso em aula, falando sobre, tem essa mudança do nós quando é feminino para nosotras e do vós quando é feminino, vosotras. Essa variação não acontece no português, então fica ligado, tá? Yo vivo, tu vives, usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ustedes vivem. Então, toda vez que eu estiver falando de verbo regular, são esses aqui. Professora, como é que eu vou saber se o verbo é regular ou não? A maioria dos verbos que são irregulares, se não todos eles são terminados em R e R. Então, você já pode descartar os verbos terminados em AR. Então, você sabe que isso você não tem como errar, tá? E os que são irregulares, eu vou mandar uma lista, são muitos, tá, gente? Aqui eu só trouxe a característica de alguns deles. Eu vou mandar para vocês também na atividade de hoje, tá? Então, ó, nesse caso, a gente vai cortar a terminação e cortou o finalzinho pela lógica do que eu expliquei anteriormente, ficaria o pode, P-O-D. Só que é um verbo irregular, então eu troco a letra O pelo ditongo o E, ou seja, eu vou trocar a letra O para eu, pro yo, pro tu, pro ele e ellos. O nosotros e o vosotros permanece. A mesma coisa vai acontecer com os verbos que forem como pedir. Eu troco a letra E do radical pela letra I. Então fica yo pido, tu pides, ella pide. Nosotros pedimos, vosotros
pedís, no caso aqui tá vosotras, ustedes piden, tá? E aí tem o caso do verbo irregular, que é como o verbo caer, que é cair, tá? Que só acontece a irregularidade na primeira pessoa, no yo. Então fica yo caigo, tu caes, usted cae, nosotras caemos, vosotros caeis, ellas caem. Ou seja, corto o ER e coloco o K do tu para baixo. Então a irregularidade está onde está o asterisco, tá? Na primeira pessoa. Aí temos o verbo conhecer, que é conhecer. Acontece a mesma coisa, só que a irregularidade é diferente. É Z e C, então fica yo conozco, tu conoces, él conoce, nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos conocem. E aí tem o verbo ir, que é total e completamente diferente de tudo isso, porque ele é totalmente irregular, então não tem regra nesse caso. Então fica yo voy, tú vas, ella va. Nosotras vamos, vosotras vais, ellas van, tá? E o verbo salir, que é sair. Irregularidade também na primeira pessoa. Vocês estão observando que o final desses verbos que eu citei são todos terminados ou em ER ou em IR? ER e IR, irregulares, tá? Guardem isso na mente ou anotem aí no caderno de vocês. Yo salgo, tú sales, usted sale, nosotros salimos, vosotros salís, ustedes salen. Então, pessoal, eu vou mandar a listinha de verbos irregulares, são muitos, eu vou mandar alguns que estão dentro dessas irregularidades que eu citei na aula de hoje, tá? E vou pedir uma atividade para a próxima aula, para vocês me entregarem, ou seja, assim como eu sempre tenho pedido nos meus trabalhos, é um intervalo de 7 dias, a contar de hoje até a nossa próxima aula, para vocês me enviarem pela nossa sala de aula aqui no lá no Google Classroom, beleza? Besos, hasta la próxima semana.